Nós vamos receber a palavra do Senhor nesta manhã e eu vou pedir para que você se aquete, prepare teu coração, porque eu creio que Deus vai dar uma palavra muito especial para o teu coração e para a tua vida nesta manhã. O tema que nós escolhemos para a gente conversar nesta manhã é o eu novo, ou o novo você, tá? O eu novo. O propósito de Deus é dar a você uma vida nova. Deus tem algo novo para realizar na tua vida, na tua família, na tua casa, tá? Então, prepare-se, porque Deus vai ministrar e falar ao teu coração, eu creio, nesta manhã. O texto bíblico que nós vamos usar como base para a nossa conversa é 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se tem algo que Deus quer fazer, que Deus quer realizar na nossa vida, é nos renovar. Deus, Ele não coloca remendos na nossa vida. Uma das coisas que o ser humano é expert em fazer é remendo. O ser humano, ele costuma fazer remendos. Uma das personagens importantes do nosso país, um piloto de Fórmula 1, conhecido, Ayrton Senna, um cara extraordinário, uma capacidade extraordinária. Ele acabou morrendo num acidente por causa de um remendo. Com todo o potencial, com toda a capacidade que ele tinha, mas naquele dia, o carro dele estava remendado. E isto fez com que acontecesse um acidente e ele perdesse a sua vida. Remendos. Um dos grandes problemas da vida do ser humano é ficar remendando. Por exemplo, eu tenho um casamento que não está bem, um casamento cheio de feridas, cheio de maus tratos, cheio de problemas, e eu não paro para resolver. Eu vou remendando até o momento em que não dá mais e que tudo acaba. Às vezes na vida profissional acontece a mesma coisa. As pessoas vão remendando, não para resolver, vai fazendo remendos, não para consertar, vai remendando. Na saúde a mesma coisa. A pessoa não para consertar, ela vai remendando, até o dia que aparece uma situação grave e que não tem mais como resolver. Então, a conversa que eu quero ter com você que está aqui, com você que está em casa nessa manhã, passa por aí. De que Deus, Ele não está disposto a ficar remendando a tua vida. Deus quer construir, Deus quer reconstruir, Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer reconstruir a tua vida e o teu caminho. Por isso, gente, essa palavra ela é importante, porque nós como igreja, presta atenção, nós como igreja cometemos o risco de estar na igreja
e não estar consertando a nossa vida, estar apenas remendando. Porque esta é uma das coisas que a religião faz. Tem muita gente remendando a sua vida através da religião. Deus não quer remendar, Deus quer consertar. Deus quer restaurar. Deus quer fazer de novo. É o que está lá em Jeremias 18, né? O oleiro estava fazendo o vaso. De repente o vaso estragou nas mãos dele. O que ele fez? Ele fez um outro vaso. É o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Deus quer fazer um outro vaso. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus esteja restaurando a nossa vida. Presta atenção, gente. Deus não quer fazer remendos. Deus quer consertar. Por isso o tema dessa manhã, o eu novo. Por isso o tema dessa manhã, Deus quer dar um novo você. E somente Deus consegue fazer isso na nossa vida. Somente Deus consegue me restaurar, me renovar, me fazer de novo. Somente Deus consegue fazer isso. Somente Deus consegue fazer isso na sua vida. Então, nessa manhã, o propósito de Deus é que eu entenda que Ele quer fazer um novo eu. Ele quer renovar a minha vida. Ele quer restaurar a minha vida. Ele quer curar a minha vida. Deus quer me fazer de novo, tá? E para isso, e eu vou pedir a tua atenção, eu vou trabalhar duas coisas. Primeiro, eu vou falar sobre os inimigos do eu novo. Quais são os inimigos do eu novo, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar são sobre os inimigos do eu novo. O que impede você de ser uma pessoa nova, de transformar-se numa pessoa nova, tá? O primeiro inimigo que eu quero trazer aqui do eu novo é esse daqui, o medo. O medo é o primeiro inimigo do eu novo. Lembra lá em Gênesis, bem no começo, quando Adão e Eva pecaram, a primeira vez que aparece a palavra medo, primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, depois que o homem pecou, Adão e Eva pecaram, olha, presta atenção, gente, o que eles fizeram? Remendo. O que eles fizeram? Eles viram, pecaram, se sentiram nu, foram lá, pegaram folhas de figueira para tampar as suas vergonhas. O que eles estavam fazendo? Remendo. Tentando remendar o problema que eles fizeram. Aí Deus vai procurá-los. E Deus pergunta assim: onde é que vocês estão? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que Deus sabia. Mas Deus queria que eles refletissem. Onde vocês estão? E aí aparece Adão. Eles aparecem. E aí a palavra de Adão é assim: eu tive medo, por isso me escondi. Você sabe por que a gente não restaura a vida da gente? Muitas vezes porque a gente tem medo. A gente tem medo da dor. Por que, por exemplo, que principalmente os homens não gostam de ir no médico? Vai que tem que tomar uma injeção. Vai que tem que fazer uma cirurgia. Medo. Medo. O medo é um empecilho para você tornar-se uma pessoa nova. Para você viver o novo de Deus na sua vida. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos vencer o medo. Por isso que a palavra de Deus para Josué, quando Deus chama Josué para entrar na terra prometida, para assumir a liderança, Deus diz: Josué, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não deixe o medo tomar conta da tua vida.
Um dos inimigos que tem para que você viva o novo de Deus é o medo. Quantas pessoas não avançam na sua vida? Quantas pessoas não resolvem questões importantes na sua vida? Quantas pessoas não ascendem profissionalmente porque tem medo? Porque fica com medo. Tem medo de um novo desafio. Tem medo de resolver uma questão. Tem medo de lidar com algumas coisas que precisam ser tratadas na sua vida. E às vezes aquilo que hoje é resolvível e você não trata, amanhã o problema se torna tão grande que não tem mais jeito de tratar. E aí alguém vai falar: por que você não procurou uma ajuda antes? Por que você não procurou uma solução antes? E aí você vai falar: porque eu fiquei com medo. Você sabia que tem pais que não conversam com seus filhos sobre circunstâncias estranhas porque tem medo do que o filho pode falar? E às vezes não procura mudar a situação enquanto dá tempo de mudar. E vai buscar ajuda às vezes tarde demais. Deus quer realizar algo novo na minha vida e na tua vida, mas nós não podemos ter medo. Precisamos vencer o medo. Reagir ao medo com coragem. Um dos grandes empecilhos para você viver algo novo na tua vida é o medo. Você precisa vencê-lo. Você precisa reagir a ele com coragem. Esse é um inimigo do eu novo. Tem muita coisa que Deus quer fazer na minha vida que eu confesso para vocês que dá um medo. Tem algumas coisas que Deus quer fazer na minha vida que eu confesso para vocês que dá medo. E como que eu preciso fazer? Eu preciso reagir a esse medo com coragem. Não é que você não vai ter medo. É que você precisa ter coragem e reagir ao medo e vencer o medo. Esse é o primeiro grande inimigo do eu novo. Deus tem um projeto novo para você? Vença o medo. O segundo inimigo do eu novo é a desobediência. Desobediência. Sabe quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa e não faz? Sabe quando Deus pediu algo para você e você não fez? Sabe quando Deus trilha para você um caminho e você não vai? Quando Deus diz para você tomar uma posição e você não toma? Quando você fica procrastinando as decisões que você precisa tomar na sua vida? E você diz: olha, um dia eu preciso fazer isso. A desobediência impede o novo de Deus na nossa vida. Se você quiser viver o novo que Deus tem para você, você precisa primeiro reagir ao medo. Não dá mais para ficar: não, eu estou com medo, mas não importa. Eu preciso tomar uma posição hoje. Você precisa tomar uma posição hoje. Eu preciso encarar isto hoje. Vencer o medo. E eu preciso obedecer. O que falta para você obedecer? O que falta para você obedecer? Isso tem a ver com fé, com acreditar. A desobediência é o inimigo do novo de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e o Senhor fez tudo novo. Ora, se Deus fez tudo novo na minha vida, por que eu não estou vivendo o novo de Deus? Talvez porque eu esteja com medo. E o medo está me dominando. Talvez porque eu esteja em desobediência a Deus. Tem alguma coisa que Deus pediu para eu fazer que eu não estou fazendo. Tem algum passo que Deus pediu para eu dar que eu não estou dando. Tem alguma coisa que Deus pediu para eu deixar de fazer e eu não estou deixando. O que é que está impedindo o novo de Deus na tua vida? É o medo? Vença com coragem. É a desobediência? Tome a decisão hoje de obedecer ao Senhor. A desobediência impede o novo de Deus
de acontecer na nossa vida. Deus disse para o povo dele, né? Olha, se vocês procederem bem, não é certo que as coisas vão acontecer na vida de vocês? Mas por que vocês procedem mal? Se você crer e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. É isso que a palavra de Deus diz. Mas eu preciso crer e obedecer. Crer é obedecer. O terceiro inimigo, são 3. Primeiro inimigo, o medo. Segundo inimigo, a desobediência. E o terceiro inimigo é a comparação. Deus não fez 2 Rodrigo. Deus fez um Rodrigo. Deus fez uma Maiara. Cada um de nós é único. Um dos problemas da nossa vida que impede o nosso crescimento é a comparação. A gente ficar se comparando com os outros. E a gente se compara com os outros de 2 maneiras. Ou a gente deixa de ser a gente e começa a imitar alguém. Aí não é novo. O máximo que você consegue ser é uma cópia mal feita de alguém. Porque tem gente que não consegue ser ele mesmo. Ele quer ser sempre o outro. Eu admiro a vida, por exemplo, do Júlio em muitas coisas. Mas o Júlio é o Júlio. E o Maurício é o Maurício. Eu admiro a Bianca em muitas coisas. Mas a Bianca é a Bianca. E o Maurício é o Maurício. Então eu posso admirar, eu posso aprender com as pessoas. Mas eu tenho que encontrar o meu eu. E um dos grandes problemas que as pessoas têm é querer imitar o outro. É vestir essa roupa porque o outro veste. É gostar disso porque o outro gosta. É fazer isso ou aquilo porque o outro faz. A pergunta é: quem é você? A comparação, ela é uma tragédia na vida das pessoas. Ficar se comparando com os outros. Ficar querendo ser os outros. E um outro problema da comparação é quando você se compara com alguém no sentido de que, por que ele tem e eu não tenho? Por que Deus fez com ele e comigo não fez? Com cada um de nós, Deus age de uma maneira. Deus age de um modo. Cada um. Eu já olhei para as pessoas e falei: por que Deus não faz na minha vida o que está fazendo na vida dessa pessoa? Eu também já fiz essa comparação. Eu também sou tentado a isso. Eu olho às vezes alguém que está fazendo muito menos do que eu estou comparando, viu? Não é que está fazendo, é a minha comparação. Eu estou falando para vocês o meu sentimento. Eu olho para alguém que está fazendo muito menos do que eu, é o que eu penso. Às vezes não é, às vezes ele está fazendo mais do que eu, mas eu penso assim. Eu olho para alguém que está fazendo muito menos do que eu e está tendo muito mais resultado. E aí eu falo: Deus, não é justo. Eu estou me comparando a Ele. Às vezes eu não sei o que essa pessoa está fazendo. E eu penso que a pessoa não está fazendo, mas às vezes ela está fazendo até mais do que eu. E outra coisa, Deus tem um modo de agir com ela diferente do modo de agir comigo. Deus tem um chamado para ela diferente do chamado que tem para a minha vida. O que eu posso dizer para a igreja, para você que está aqui, para você que está em casa, é que Deus abençoará a todos nós. E de que Deus cuidará da vida de cada um de nós. E de que nós não precisamos temer, porque Deus cuidará da nossa vida. Agora não adianta eu ficar me comparando e dizendo: a fulana canta assim, senão eu perco o foco. O meu foco deixa de ser adoração e passa a ser a fulana que canta melhor do que eu. E que eu tenho que aprender a cantar para cantar melhor do que ela. E aí eu perco o foco. O meu olhar tem que ser para Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que procurar viver uma vida parecida com Jesus. O meu padrão não é o outro. O meu padrão é Jesus. O meu olhar tem que estar para Jesus. A comparação impede você de viver o novo. Então, agora eu quero que vocês olhem aqui para mim. Existe algum desses inimigos do eu novo que está assolando a tua vida?
Quando você olha para cá, e você olha esses 3 inimigos que eu coloquei aqui, o medo, a desobediência e a comparação. Alguns desses 3 aqui têm assolado a tua vida, pode ter certeza que ele está impedindo você de viver o novo de Deus. Alguns estão sendo impedidos de viver o eu novo por causa do medo. Por causa do medo. Alguns estão sendo impedidos de viver o eu novo por causa da sua desobediência. Porque Deus está chamando você para fazer uma coisa, você está fazendo outra. Alguns estão vivendo uma vida de remendos, não experimentando o eu novo, porque estão vivendo uma vida de comparação. Olhando para o outro, olhando para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Querendo ser o outro, querendo ser igual ao outro. Nós nunca vamos ser. É só você olhar, por exemplo, a igreja, né? A nossa comunidade aqui, comunidade Vida Nova. Aqui bem na frente da nossa igreja tem uma outra igreja. Aquela comunidade ali, Deus tem um modo particular de agir com eles. Deus tem um modo particular de fazer. A nossa comunidade, Deus tem um jeito de agir. Eu não posso me comparar com eles. Eles não podem se comparar com a gente. Para cada um, Deus tem um modo de lidar. Se nós fôssemos aqui olhar a vida de cada um, na vida do seu Israel, Deus está trabalhando de uma maneira. Na vida da Leni, Deus está trabalhando de outra maneira. Na vida do Fabiano, Deus está trabalhando de outra maneira. Na vida de cada um aqui, Deus está trabalhando de um modo muito particular. E Deus quer que todo mundo aqui viva uma vida nova. É o nome da nossa comunidade, né? Comunidade Vida Nova. Mas o que impede você de viver a vida nova? O medo. Se nós tivermos medo, nós não vamos viver uma vida nova. Às vezes é só abrir a porta e ir para o outro lado, mas a gente tem medo. Tem medo de abrir a porta. O que gera medo em você? Que está impedindo você de viver a vida nova que Deus tem para você? Às vezes é desobediência que está impedindo você de viver o eu novo. Eu estou desobedecendo. Eu preciso obedecer. Porque a obediência que me faz... Presta atenção. Olha aqui. A obediência que faz você progredir. A desobediência faz com que você permaneça no estágio que está ou volte para o estágio anterior. A obediência é o que permite você avançar. Deus diz assim para Josué: se você obedecer e fizer tudo que eu estou te pedindo, você vai entrar. Mas se você desobedecer, você fica no deserto. O eu novo nunca acontece. Comece a obedecer mais. E comparação, às vezes é isso que está impedindo você de viver o eu novo. Você está se comparando com os outros. Ou porque você quer ser igual aos outros, ou porque você acha que alguma coisa está injusta, porque que o outro é isso e você é aquilo. E para com isso, porque isso só te prejudica. Ok? Agora, gente, a segunda parte. Quais que são os amigos do eu novo? Porque a gente falou sobre os 3 inimigos, né? Do eu novo. Quais que são os amigos do eu novo? Tá? Da novidade que Deus quer trazer para a tua vida. O primeiro grande amigo do eu novo é a comunidade. Olhem todos aqui para mim. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. A comunidade, presta atenção, todo mundo olha para mim. A comunidade é um fator essencial. Você sabe por que Adão e Eva desobedeceram? Ficaram com medo e ficaram com comparação? Porque olha a estratégia do diabo. Olha a estratégia do diabo. Se você, Adão e Eva, comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. O que é isso? Comparação. O desastre da nossa vida é comparação. E Adão e Eva deixaram de viver o novo de Deus por causa da comparação. Por causa do medo. Porque a desobediência a Deus
por causa da comparação, gera medo. A desobediência a Deus, por causa da comparação, gera medo. E aí você não vive o novo. Os 3 pontos que eu trabalhei do inimigo. Agora, gente, presta atenção. Por que é que Adão e Eva fizeram essa burrada na vida? Por que eles fizeram a burrada de não viver o novo de Deus na vida deles? Sabe por quê? Presta atenção, gente. Por causa da comunidade. Eles se relacionaram com quem? O diabo. Eles foram conversar com o diabo. Tem um monte de gente da igreja que sai da igreja e vai conversar com o diabo. E o diabo, ele não aparece como o diabo, vermelhinho, chifrudo, rabo pontudo. Ele não aparece assim. Ele aparece por trás de uma amizade. Ele aparece por trás de uma música. Ele aparece por trás de um filme. Ele aparece por trás de uma rede social. Ele aparece por trás de uma conversinha, de um lugar que você vai. Comunidade. Com quem você está se relacionando te influencia muito. Por isso que no Salmo 1 fala que nós não devemos ficar no caminho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, estar na roda dos escarnecedores. Nós devemos buscar a Deus e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não é que você vai ficar dia e noite com a Bíblia, você vai conviver com pessoas que são saudáveis, em ambientes saudáveis. Por quê? Porque a comunidade ela é muito importante. Por que Adão e Eva pecaram? Porque eles estavam lá no barzinho com o capeta. E o capeta apareceu falando um monte de coisa bonitinha e foi levando eles para o buraco. Os relacionamentos, as amizades, o meio de convivência influencia muito no resultado final da nossa vida. Se você for ver, por exemplo, um camarada que é viciado em drogas, esses dias a gente passou por uma tragédia assim, aqui na região. Se você encontrar alguém que está viciado, profundamente viciado em droga, isso aí não começou do dia para a noite. 99,999% começa de uma amizade. Amizade. Um casamento que se acabou, ele não começa do dia para a noite. Não é do dia para a noite que acontece. Ele é um processo. É um processo que vai acontecendo. Então, preste muita atenção nos ambientes que você está, nos ambientes que os teus filhos estão. Quais são os ambientes que a gente constrói a nossa convivência? Por isso você que está em casa, é importante você estar aqui na igreja. Por isso que você que está aqui, que pertence, precisa estar na igreja. Precisa conviver, precisa trazer teus filhos para participar dos projetos, dos adolescentes, das crianças, dos cultos, das celebrações. Sabe, não é você achar que isso não é importante. É extremamente importante. Eu tenho que trazer os meus filhos para a igreja, para que o diabo não os leve para o mundo. Eu tenho que envolver meus filhos com os projetos da igreja. Tem um monte de pai que me procura. Meu filho, adolescente de 14, 15 anos, pastor, não está querendo ir na igreja. E eu olho para o pai e para a mãe e eu vejo que tipo de envolvimento que eles têm com a igreja. Não tem envolvimento. Às vezes Malemar vem no culto. Não tem envolvimento, não participa das atividades, não participa das coisas, do dia a dia da igreja, da vida da igreja, da comunidade da igreja. Comunidade é quando você tem algo a mais do que vir aqui uma vez por semana. É quando você interage, quando você está lá no grupo da oração, quando você vai ajudar na feira, quando você se envolve com os projetos, com a vida da comunidade. E aí teus filhos vão vendo isso, eles vão participando disso. A família está envolvida, eu levo a igreja para dentro da minha casa. Eu participo das atividades da comunidade. Isso é muito importante. Isso é vivência, é importante, gente. É a nossa vida. Por que muita gente se afasta da igreja? Começa assim. De começo vinha, participava das coisas, depois está indo só num dia, depois não deu um dia, daí falta uma vez, depois vem só no dia de Santa Ceia. Tem gente que só aparece na igreja no dia de Santa Ceia, vocês já viram? Dia de Santa Ceia tem uns irmãos que aparecem aqui todo primeiro domingo. Não adianta nada, não muda nada, porque Santa Ceia para nós é todo domingo, porque a nossa Santa Ceia é a palavra de Deus.
O que a gente faz de beber o cálice e comer o pão é um símbolo que nós fazemos uma vez por mês, para lembrar do sacrifício de Cristo. Mas a ceia é a palavra de Deus que nós comemos toda vez que nós nos reunimos. A ceia, a santa ceia, é a palavra de Deus que eu trago para a minha vida, que eu me alimento. Então a comunidade é um fator essencial para você viver o novo. Eu preciso da comunidade para fazer o novo, para realizar o novo. Ok? Segundo amigo do eu novo é a humildade. Por quê, gente? Por quê? Porque sem humildade ninguém aprende nada. Essa semana eu tive uma conversa com um grupo de pessoas. Tivemos uma conversa importante, muito importante. Envolve uma coisa muito grande, E eles me chamaram para uma conversa e eu fui conversar com eles. Conversei com eles. Num determinado ponto da conversa, alguém falou a palavra certa. Falta-nos humildade. Alguém falou, no meio da conversa. Alguém falou assim: o que falta para nós é humildade. Sabe o que falta para você viver o novo? Humildade. Sabe o que é humildade? Presta atenção. A palavra de Deus é uma semente, tá? Então Deus vem e lança a semente. Sabe o que é humildade? A palavra humildade, a origem dela vem de humus. Sabe o que é humus? Pessoal antigo que tinha roça, eles criavam minhoca. E a minhoca, ela vai comendo a terra por um lado e ela vai soltando humus pelo outro. É isso mesmo. É isso que a gente tem que... Por quê? Porque aí a minhoca vai preparando a terra, para que a terra, tudo que você lança ali, a semente que você lança ali, produza. Humanidade vem da mesma origem. Humus, terra produtiva. Humanidade. Só que o diabo veio e tirou o humus da gente. E ele colocou a soberba no nosso coração, o orgulho no nosso coração. E sabe o que impede você de viver o novo de Deus? O orgulho. Essa coisa de que, como que o meu filho vai querer me ensinar? Como que a minha esposa vai querer falar alguma coisa para mim, para me ensinar? Sabe essa atitude de Pedro, quando Jesus pega a bacia com água e começa a lavar os pés dos apóstolos? Sabe essa atitude de Pedro de aspereza? Essa atitude de Pedro de repulsa? Essa atitude que nós temos de repulsa? A atitude, a ação da humildade? É isso que impede você de viver o novo. E infelizmente eu tenho que dizer isso, vou dizer. 90% da igreja, estou sendo ainda muito otimista, 90% da igreja não vai caminhar e não vai viver o novo, porque não tem humus, não se torna humus. Eu quero ser o humus para que a semente lançada na minha vida venha produzir frutos para a eternidade. Eu preciso ser uma terra boa. A terra boa é a terra que tem humus, humildade. Essa é a terra boa. A pessoa que cresce é a pessoa que tem humildade, porque a pessoa que tem humildade, ela está aberta para aprender. A pessoa que é orgulhosa, ela está fechada para aprender. Eu estou pregando aqui, a pessoa está criticando, está questionando, está arrumando um jeito, está se sentindo incomodada. E isso é muito bom. Que você se sinta incomodado, mas que você se renda a tornar-se uma pessoa humilde. Dizer, é isso aí, eu estou com raiva, estou querendo dar um soco no pastor. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que ele está falando, porque é o que está na palavra de Deus, e é isso que vai mudar a minha vida de verdade. Chega de prepotência, chega de orgulho, chega de arrogância, chega de achar que eu que sei, chega de, sabe, isso aí, gente, trabalha contra você, não trabalha a favor. Você não entendeu ainda que o diabo está te enganando. Por isso que o primeiro ato do reino de Deus é a humildade. Se você pegar o primeiro ato, gente, olha só, presta atenção, olha aqui para mim. Olha os atos de Deus. Primeiro ato de Deus. Deus, o Criador, vai nascer dentro da barriga
de uma mulher pecadora como eu e você, Maria, nasce dentro da barriga de Maria. Deus perfeito, santo, sabe, imaculado, Deus que não tem erro, que não tem falha, Deus que é o Criador, que é o dono de tudo, nasce dentro do ventre de uma mulher pecadora, de uma mulher como eu e você, sujeita aos mesmos defeitos, aos mesmos erros que eu e você, nasce dentro dela, é gerado dentro dela, permite-se ser cuidado por ela, nasce numa estrebaria porque não tinha lugar para ele nascer, nasce no meio dos animais porque não tinha lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o dono do universo, nasce dentro de uma estrebaria porque não tinha lugar para ele, e cresce fugido, e nasce de uma família pobre, de uma família humilde, que era a família de José e de Maria, numa região da Galileia, que era a região mais pobre que tinha. Ele nasce nesse ambiente. Deus está querendo dizer alguma coisa para você e para mim com essas palavras. O ministério de Jesus começa como? Com batismo. Jesus sendo batizado por João. E na hora que João Batista vai batizar Jesus, seu Israel, ele diz assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Ele diz para Jesus: eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mas coube a mim batizá-lo. Jesus se submete a João para ser batizado, sendo Jesus muito maior do que João, e João não sendo digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha que coisa fantástica. Coisa fantástica. E aí Jesus escolhe pessoas simples para trabalhar com ele. E Jesus escolhe um modo simples de falar. E Jesus percorre um caminho simples. E a última lição de Jesus é a lição da bacia com a água e a toalha. Lavar os pés dos discípulos, que era a lição importante. Sejam humildes, porque se vocês não fizerem o que eu estou fazendo, vocês não vão conseguir viver o novo. E Jesus morre na cruz, que era a morte mais humilhante, mais horrenda que poderia acontecer. Que mais sinal você quer? E o símbolo do cristianismo é o símbolo da humilhação, gente. O símbolo do cristianismo, Maiara, é o símbolo da humilhação. É o que está lá em Coríntios. Isso aqui é vergonha para o judeu, é loucura para o gentio, mas para nós que conhecemos o Evangelho, é o poder de Deus. O poder de Deus. O nosso símbolo é de humilhação. Ele foi humilde até a morte, morte de cruz. Tende em vós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está o segredo. Esse é o segredo. Quer viver o novo? Só existe o novo de quem passa por aqui. Porque existe o Garrincha que está aqui, Garrincha que foi gerado há 40, 45 anos atrás, sei lá, a idade dele, foi gerado, percorreu um caminho até aqui. Então existe esse Garrincha, criado segundo o padrão do mundo, segundo o padrão das coisas que ele viveu, das coisas que ele experimentou, está aqui. E ele não vai conseguir sair daqui, ele vai ficar aqui, ele está condenado a isso aqui, a não ser que ele passe por aqui. Porque se ele passar por aqui, ele chega aqui. Porque é a cruz que nos lava, que nos redime, que nos transforma e que nos dá um novo eu. O resto é religião, o resto é papo furado. A única coisa que transforma você em algo novo é a cruz. E ninguém sobe na cruz se não tiver humildade. Ninguém chega nessa cruz se não tiver humildade. Você quer a coroa do Rei da Glória, você quer o trono do Rei da Glória, mas você não vai ter nada disso se você não tiver a cruz do Rei da Glória. Por isso que quando os discípulos chegaram para Jesus, estavam discutindo. Tem um texto que diz que é a mãe deles, e tem outro que era eles. Estavam discutindo. Quando eles forem para a eternidade, aonde que eles vão sentar?
E aí os discípulos estavam, eu vou sentar do lado do mestre. Não vai ser eu, não vai ser, quem que vai sentar do lado do mestre? E aí Jesus ouviu a conversa, chegou perto deles e falou o seguinte: ah, Senhor, como que vai ser na glória? Que lugar que a gente vai estar na glória? Quem que vai sentar do teu lado na glória? Jesus disse: aquele que tiver coragem de beber o mesmo cálice que eu bebo, esse vai estar do meu lado. Aquele que bebeu o mesmo cálice que eu bebo. Porque glória, gente, presta atenção. Tome muito cuidado quando você falar, Deus, eu quero a tua glória. Presta atenção. Presta atenção, gente, isso aqui é muito importante. Você que está em casa também. É uma chave para a tua vida. Toda vez que você falar, Jesus, eu quero a tua glória, pare bem antes de você falar isso. Porque a glória de Jesus não é a glória desse mundo. A glória desse mundo é todos os reinos da terra. Sabe qual que é a glória de Jesus? Obedecer até a morte. Aqui está o símbolo da glória de Jesus. Aqui está o símbolo da glória de Jesus. E quem quiser a glória de Jesus vai ter que passar por aqui. Quem quer passar por aqui? Quem quiser a glória de Jesus vai ter que passar por aqui. Ok? Amigos do eu novo. Comunidade, eu preciso estar em comunidade. Humildade, eu preciso tomar a decisão de viver uma vida humilde. E terceiro, prontidão. Gente, não é amanhã, é agora. Não é para não é para 2022, é para 2021 ainda. Não é para depois da pandemia, é agora. Não é para depois que a tua esposa fizer isso ou teu marido fizer aquilo, é para agora. O eu novo é uma decisão que você toma para agora. Aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz, um dos dois, um zombou, o outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o chamado de Deus para você é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Hoje é prontidão. É você dizer, Deus, eu estou pronto. É agora. Porque não sei quantas vezes essa oportunidade vai passar na tua vida novamente. Não sei quantas oportunidades como essa você vai ter de mudar a sua vida, de tomar uma decisão. Portanto, a tua decisão é hoje. Quando a gente chegar no céu, que a gente assistir o filme da nossa vida, uma das coisas que a gente vai ficar chateado é das oportunidades que a gente deixou passar. Como eu fui infantil, como eu fui bobo, como eu fui besta. Deixei as oportunidades passarem. Por isso eu não vivi o eu novo que Deus tinha para mim lá na terra. Se você quiser viver o eu novo, esteja pronto. Se levante e coloque diante de Deus e diga, Deus, vai ser hoje. É hoje que eu vou enfrentar o medo e vou fazer o que eu tenho que fazer. É hoje que eu vou começar a obedecer. E eu vou ser obediente ao Senhor. É hoje. É hoje que eu vou consertar a minha vida. É hoje. Não é amanhã. É hoje. É hoje que eu vou parar de ficar me comparando com os outros. E eu vou assumir a minha identidade, eu vou gostar de quem eu sou. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem algo para fazer na minha vida. Eu sou a única peça desse quebra-cabeça que cabe naquele lugar. É como se Deus tivesse um quebra-cabeça. Cada um de nós é uma peça. Não existe peça mais importante. Todas as peças são importantes, porque senão o quebra-cabeça não fica completo. Você é uma parte desse quebra-cabeça de Deus, que Deus está montando. Você é tão importante quanto qualquer outra peça desse trabalho de Deus. E a gente precisa compreender isso. Ok? Esteja pronto. E eu quero terminar com um versículo. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas o caminho, vereda é caminho, mas o caminho dos justos
Eu e você somos justificados, nós somos justos em Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é justo, não por causa de si, mas por causa de Cristo que está nele, que nós servimos. Nós pertencemos a Cristo, então nós fomos justificados. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, o sol, né, da manhã que vai amanhecendo, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Tem um outro versículo que eu não coloquei aqui, o Luiz pode até encontrar para mim para colocar, que é a estatura do varão perfeito. Eu até alcançar a estatura do varão perfeito. Se colocar aí aparece qual que é o endereço dele, eu não lembro. Colocar no Google aí até a estatura do varão perfeito vai aparecer. Enquanto o pessoal do louvor está subindo aqui para a gente cantar e orar, o Luiz vai colocar esse verso. Mas gente, para mim essa palavra de manhã foi espetacular, foi maravilhosa. Eu não sei pro teu coração, mas para mim foi tremendo. Foi bom para você que está em casa? Então coloca aí, tá? Coloca, escreve aí nos comentários como que essa palavra tocou o teu coração, tá bom? Gente, Deus tem algo novo para fazer na nossa vida, e por isso que Ele quis que você ouvisse essa palavra nessa manhã, por isso que Ele quis ministrar o teu coração com essa palavra. Deus, Ele tem algo novo para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos cair em pé? Nós vamos orar, colocando a nossa vida diante do Senhor, tá? Então, vamos lá? Quais que são os 3 inimigos do eu novo? Quais que são os 3 inimigos? Alguém lembra? Qual que é o primeiro? Medo. Opa, vocês estão bons, hein, gente? Gostei de ver hoje de manhã. Qual que é o segundo? Desobediência. O segundo inimigo é a desobediência. Qual que é o terceiro inimigo? Comparação. Comparação é o terceiro inimigo, tá? Comparação é o terceiro inimigo. Quais que são os amigos do eu novo? Primeiro amigo do eu novo, qual que é? Comunidade. Você precisa participar de uma comunidade saudável. Segundo amigo, qual que é? Humildade. Segundo amigo do eu novo. Tremenda essa palavra. E terceiro amigo do eu novo é prontidão. É agora. A decisão é agora. O dia é hoje, tá? Olha só. Olha aqui. Vamos ler todos juntos esse aqui para a gente concluir a mensagem. Gente, mas vamos ler forte, tá? O pessoal do louvor me ajuda aí. Vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só. Até que todos, comunidade, alcancemos a unidade da fé. Aonde que você vai alcançar a unidade da fé? Na comunidade. E do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, o eu novo. O eu novo é a maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo que nos torna novos.